Mas espera aí, se você ainda não sabe como se usa um preservativo, pergunta para seu filho que vai na aula, ele sabe. Porque lá na escola eles já ensinaram para ele. Lá na escola ele aprendeu, se não na prática, mas quase na prática. Lá na escola a professora pega um negócio parecido com uma banana e traz um preservativo para a sala de aula, e então ela ensina para os alunos como se usa um preservativo. Talvez teu filho não contou isso para você, mas em muitas salas de aula ensinam bem assim. Talvez não em todas, mas em algumas salas de aula, essas aulas acontecem quase que na prática. E o pior de tudo, eles não ensinam que isso é pecado. Eles não ensinam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sexo fora do casamento é pecado. E isso eles não ensinam para os alunos. A maioria ensina e diz para os meninos: vocês podem fazer sexo à vontade com as meninas, desde que vocês usam preservativos para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. A Bíblia não diz que é pecado você usar o preservativo. A Bíblia diz que é pecado fazer sexo fora do casamento, antes do casamento ou fora do casamento. É isso que a Bíblia ensina. Outro dia eu assisti uma notícia na televisão. Um certo líder religioso de uma grande igreja era contra o uso de preservativo e era contra o controle de natalidade. Eu já estudei a Bíblia. Não sou doutor em teologia, mas eu não achei na Bíblia ainda que para um casal legalmente casado, a Bíblia condenasse o uso de preservativo ou o controle de natalidade antes da fecundação. Bem, vamos voltar ao nosso texto da Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 5. Vamos destacar aqui o versículo 5, que nos diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Afinal, o que este texto quer nos dizer? Quer dizer que o marido não é para defraudar a esposa, e nem a esposa defraudar o marido no ato sexual. Eu já tenho ouvido tanta bobagem, eu já tenho ouvido tantos comentários que até falam em nome de Deus e em nome da Bíblia ou em nome da sua religião. Já tenho ouvido tantas coisas que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não diz, e ensinam isso em nome da santidade. Eu já ouvi falar que um casal que faz muito sexo, que isso é contra Deus, que isso é pecado. Eu nunca achei na Bíblia que a Bíblia fosse limitar os atos sexuais entre um casal legalmente casado. A Bíblia não fala nada disso. Outra coisa que eu já ouvi falar é sobre a posição. Ai, meu Senhor, as mulheres que querem ser santas têm que ter posição. Eu nunca achei na Bíblia que a Bíblia fosse definir algo sobre isso. Agora, o que a Bíblia diz, que um não é para privar o outro, para não ser tentado pelo diabo. Tenho visto homens casados serem disciplinados na igreja
porque caíram em adultério. Mas tem casos que o homem cai em adultério, mas a mulher, a esposa dele, é cúmplice do pecado do marido. A mulher também tem culpa nisso, porque ela não se interessa pelo marido, nega para o marido, literalmente nega, e pensa que isso é santidade. E da mesma forma também tem mulheres que caem no adultério, porque o marido nunca satisfaz a mulher. O marido não tem paciência com a mulher, não sabe como lidar com a mulher. Estou falando sério, estou falando do que acontece na vida real. Um dia eu estive conversando com um homem casado há muito tempo, e ele tinha alguns problemas em seu casamento, e ele ainda não sabia o que era um clitóris, e não sabia o que significava isso, não sabia se sua mulher tinha isso, ou se tivesse, ou para que teria. Isso é lamentável, mas são casos reais. Existem esses problemas no meio do povo. A Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. A Bíblia também diz em 1 Pedro capítulo 3 que os maridos, que os homens, é para habitar com a mulher com entendimento, para que não sejam impedidas as suas orações. A mulher sábia não deixa o seu marido abrasado. Tem um ditado que diz: cachorro faminto come até sabão, e se não acha sabão, come até carniça. Eu estou falando de cachorro e não de homem. Tem muita mulher tola que negocia o sexo com o marido. Se você não me comprar aquilo ou aquilo lá, é uma semana sem. Tem muita mulher que se diz crente, que quer ser muito santa, e se esquece do marido, e ainda pensa que Deus aprova suas atitudes. Quando vê, o marido caiu em adultério. Então, ela vai lá no pastor e chora. E daí o marido é disciplinado e excluído. E a santa esposa continua em comunhão. Tem casos que o pastor deveria de excluir os dois. Oh, santarona, se teu marido anda por aí se masturbando ou procurando outra mulher, pelo fato que você está privando ele, pelo fato que você não se importa com ele, Deus poderá te condenar junto com ele. Cuidado! E você, macho, não vai pensar porque a tua companheira, uma vez ou outra, não te corresponde, você poderá virar o bicho. Seja sábio, analise se ela está muito cansada, se ela está em condições físicas, se ela está em condição emocional. Talvez lá no serviço dela, alguma coisa não deu certo, ocorreu algum problema e ela chega em casa abalada. Você deve de levar isso em conta. Ou talvez as crianças, os filhos, algum problema que abalou ela. E você, como tratou ela? Como você tratou ela durante o dia? Tem homem que não quer nem saber. De noite, a mulher tem que ser boa de cama. Custe o que custar, aconteceu o que aconteceu. Não tem conversa.
E caso contrário, seria mais fácil lidar com um tigre do que com um homem desse.